Amém, amados irmãos. A fé. Nós fomos viajar, eu e a Thalita, sexta-feira nós saímos, fomos até Joinville ter um tempo com os meus pais. Sexta, sábado, no domingo nós fomos à igreja lá em Joinville. O Edson tinha pedido para levar a palavra, e por isso que nós estávamos aqui também. Na segunda passamos lá também. Terça-feira nós fomos na escola onde eu dei aula no passado, e a minha mãe tinha pedido para a Thalita ministrar um devocional lá, e ela falou ali, tudo aquilo ali sobre fé também eu vejo, porque falou sobre a ressurreição de Lázaro, e a fé que nós devemos imitar do Senhor Jesus também, porque Ele é o próprio Senhor, Ele agiu ali, aquelas pessoas estavam duvidando dele, Ele mostrou a firmeza que tem Ele, que Ele é firme de se confiar. Nós olhamos e fomos também na quarta-feira para São Francisco do Sul, e ali ministramos um grupo que estão de missionários. Nós fomos até um irmão em São Francisco, e ele está com um grupo em Araquari, que é um projeto missionário que está acontecendo lá, o projeto Chama, e muito simples. E ali nós pudemos também levar a palavra, a Thalita para as mulheres e para os homens, e ali o Senhor me levou a ministrar também sobre fé, mas um pouquinho diferente do que essa noite. E porque o Senhor tem me levado a entender essa necessidade de fé, como nós precisamos crescer em fé. E ao olhar para Hebreus 11, eu vejo que a fé, ela na verdade, ela é profunda, mas porém simples também. Olha a definição que está escrito ali, Hebreus 11, não é complexa, não é uma grande definição cheia de nomes difíceis, mas é simples. Olha, 11:1. Está dizendo assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. E hoje, meditando novamente à tarde, eu andando para lá e para cá, pensando nisso, nessa parte assim, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Parece meio estranho a gente pensar nisso. Certeza de algo que você está esperando. Por exemplo, eu tenho certeza que nós estamos aqui essa noite. Eu estou vendo vocês, mas eu não estou esperando vocês. Mas eu não tinha certeza que todos vocês que estão aqui essa noite viriam e estariam aqui. A fé, ela me daria a certeza que aqueles que eu esperava que estariam essa noite estariam aqui. Ela me daria essa certeza. Isso é fé. É a certeza. E é incrível nós pensarmos sobre isso, que é a certeza de algo que a gente está esperando. É engraçado até pensar sobre isso. Agora eu quero que você, enquanto eu vou falando, pensa, você tem fé? A tua fé está profunda em entender essa simples definição, a certeza de coisas que se esperam. Ah, mas eu não sei se aquilo vai acontecer. A fé, ela vai levar você a agir segundo a vontade de Deus. E aqueles que estão em Deus vão agir dessa forma, com essa certeza, nas coisas que se não vê, como vai falar ali agora. A outra partezinha dessa definição fala: a convicção de fatos que se não veem. É outra situação difícil. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza daquilo. Eu estou convicto de algo que eu não estou vendo. Isso é fé. Talvez não dá para se explicar muito direito, mas se você quer falar para alguém, você fala. Uma pessoa fala: mas o que é fé? Fala assim: vá para Hebreus capítulo 11, verso 1. Melhor definição de fé está aqui. É a melhor. Não tem algo melhor que isso. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E é essa fé, dessa forma, dessa postura de fé, que todos esses homens aqui que nós vamos ver, eles andaram. Eles eram desse calibre, homens de fé. Você tem fé? Você tem fé? Hebreus 11, capítulo 1 fala sobre isso. Olha o capítulo 2, o verso 2, perdão. Pois, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Quem que obteve? Os antigos. Os antigos obtiveram um bom testemunho. Seu Mário, vale a pena ter fé?
Que antigos? Nós vamos ver aqui uma galeria de homens que andaram pela fé e como tiveram um bom testemunho. Tantas pessoas andam racionalmente nesse mundo, né? A Miriam andou na universidade, né? Ali durante o tempo, né? A Sheila também anda lá na universidade. A gente vê que as pessoas são muito racionais. É assim, 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 né? Não tem muita... Nós não damos espaço nem para imaginação. Não, é aqui, ó, é o racional. Um dia um professor colocou assim, de um lado razão e no outro lado fé, no quadro. Fé e razão. Ele chegou à conclusão que na verdade a fé é melhor que a razão. Professor da faculdade. Porque nós começamos a discutir tanto, cada um foi colocando tal, com aquela discussão. Ele chegou a ponto de dizer, olha, a fé é melhor. Porque a fé, ela não vai parar. Ela não é limitada. A razão, ela vai ser limitada. Tem uma palavra que usam muito como difícil, né? Até utopia. Uma utopia. O que é uma utopia? É uma ideia que eu não consigo, que ela não vai nunca se concretizar. É um sonho que eu tenho, que ele nunca vai chegar à realidade. Isso é uma utopia. E eles dizem que a fé, ela é isso. Mas não é. Porque nós temos um lugar eterno. Eterno. E a gente sabe que vale a pena. Porque estes antigos obtiveram bom testemunho. Bom testemunho. Verso 2 fala sobre isso. E aqui vai falar sobre a origem do universo, no verso 3. Começa lá do início, antes da criação do homem. É a fé. Olha aqui no verso 3. Pela fé, nós vamos entender. Entendemos que foi o universo formado. Foi criado pela palavra de Deus. Aquilo que saía da boca de Deus. Haja luz. E houve luz. Pela fé nós entendemos. Mas como? Não, você não vai conseguir de outra forma. É pela fé. Pela fé entendemos. Porque ela é a certeza das coisas que se esperam. A convicção dos fatos que se não veem. Olha só. De maneira que o visível, o que nós estamos vendo agora, veio a existir das coisas que não aparecem. Parece meio confusa, né? Mas vamos parar um pouquinho. O visível, isso aqui é visível. Então está dizendo que pela palavra de Deus, o que nós vemos hoje, antes nós não víamos, mas pela palavra de Deus, tornou a existir. Nós agora podemos ver por causa da fé. Então a fé, ela nos faz vermos a criação de hoje. Entender que veio de Deus. Amém? Amém. Você tem fé? Você tem fé? Muitas pessoas já param por aqui. Não é bem assim. Faltou fé. A fé vai além. Então nós vamos ver agora um exemplo de um homem. Os antigos, falou? Um homem. O verso 4 fala de Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Todo mundo aqui conhece, talvez todos, eu creio, a história de Caim e Abel. Caim, ele era um agricultor. E Abel, um pastor, alguém que cuidava de ovelhas, de rebanho, né? Ele era um pastor. E ele resolveu oferecer um sacrifício a Deus. E o Caim também. Só que há uma diferença nisso. A fé, nós vamos entender um pouquinho mais para frente isso. A fé, ela nos leva a agradar a Deus. E Caim, a palavra ali não mostra realmente diz, o que ele fez. Diz que ele foi lá e pegou só um pouco das verduras, das coisas que ele plantava, daquilo que ele tinha, do esforço dele, pegou e ofereceu a Deus. Porém, Abel, o que ele fez? Ele pegou a primazia, pegou o melhor, ele pegou aquilo que ele tinha de melhor e ofereceu como sacrifício ao Senhor. A fé, ela nos leva a agradar a Deus. Pela fé. Se ele não quisesse, pensa bem, se Abel não tivesse a fé, ele não ofereceria o que fosse o melhor que ele tinha. Ele poderia oferecer como um ato religioso, somente porque Adão já conhecia Deus e continuou passando para a sua família, mas ele poderia ter oferecido qualquer um daqueles cordeiros, mas diz que ele ofereceu a
primazia. Abel não. Abel pegou, não está esse destaque. Mas que ele pegou algo dele e ofereceu o que ele tinha, que eram as verduras. O que aconteceu? Deus se agradou da oferta de Abel, mas se desagradou da oferta de Caim. É isso que nós precisamos entender. Pela fé ele ofereceu. A fé ela vai nos levar até o Senhor. Abel ofereceu isso. E ele diz que, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Ele foi provado. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Nós estamos falando até hoje da fé dele. Porque ele teve fé. Ele teve fé para oferecer um sacrifício melhor. Pensa bem. Se você precisa oferecer algo a Deus, ofertar algo a Deus, e ninguém talvez vai estar vendo aquilo ali direito, você não, talvez, se você não tem fé mesmo, só está fazendo aquilo por ser algo religioso, você poderia oferecer qualquer coisa. Mas se você tem fé, se você crê que Deus está vendo, você vai realmente querer oferecer o melhor a Deus, aquilo que você tem de melhor. Assim foi com Abel, mas ele acabou sendo morto. Ele acabou sendo morto e morreu em fé. Mas não termina aqui. Agora nós vemos outro homem no verso 5 que não morreu. Pela fé, verso 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Diferente de Abel. Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Que é isso, trasladado? Ele foi levado para o céu. Como? Não sei. Lá em Gênesis fala muito pouco sobre Enoque. Fala em Gênesis, fala em Judas e fala aqui. Muito pouco se fala deste homem que andou com Deus. Essa palavra que fala praticamente de Enoque. Enoque andava com Deus. A fé, ela nos leva a andar com Deus. A fé nos leva a caminharmos com Deus. Você tem fé? Você tem caminhado com Deus? Você sai às ruas e já esquece do Senhor, faz o que quiser. Ou você sai nas ruas andando com Deus, andando com o Senhor. Tem uma música que você canta com as crianças: andando com meu Senhor, joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. E é isso, é andar com o Senhor. É simples. A fé ela vai nos levar a andar com o Senhor. E o Senhor, Ele está de olho no nosso coração. Porque, olha só o que Ele fala de Enoque. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque agradou a Deus, porque ele andava com Deus. As obras dele eram de acordo com aquilo que Deus via. Ele sabia que Deus estava de acordo, porque Deus andava com ele. Deus estava com Enoque, estava ao lado dele, e Enoque queria andar com Deus. Mas só que o verso 6, às vezes nós falamos desse verso 6 sem olhar o contexto do verso 5. O verso 6 é muito conhecido. O verso 6 fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas por que esse verso 6 se originou? Apareceu assim? Não. Ele está ligado ao verso 5. O verso 5 está dizendo que Enoque agradou a Deus porque ele andava com Deus. E a morte não o encontrou. A fé, ela nos leva a agradar a Deus. E a morte não nos encontrará também. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? A fé, ela nos leva a agradar a Deus. Se você tem fé, você vai querer agradar ao Senhor. Mas se a sua fé está cambaleando, você vai esquecer de querer agradar a Deus. Sabe quando você gosta de uma pessoa? Às vezes aquela pessoa fala assim: não precisa, não precisa. Mas mesmo, não precisa. E você quer agradar a pessoa, você quer lá fazer tal, né? Quer dar um presente. Por
Porque você quer agradar aquela pessoa, você quer ver aquela pessoa feliz. Enoque teve testemunho de que ele agradava a Deus. Ele agia dessa forma. Ele estava preocupado em agradar ao Senhor. Nós devemos ser assim. Você tem fé, como Enoque também, de andar com Deus dessa forma? É assim que nós devemos andar. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Enoque tinha entendimento da misericórdia de Deus também. Como assim? Olha aí, ó. Cria que Ele existe, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aqueles que buscam o Senhor vão achar misericórdia, vão achar graça. E essa é a melhor recompensa que nós já temos. Claro que por nossas obras também nós vamos ser recompensados. O Senhor nos fala isso. Mas aqui nós já vemos que Enoque entendia que ele estava agradando a Deus e que ele receberia uma recompensa. Claro que nós não vamos andar em busca disso, mas que Deus, Ele é fiel, e Ele vai fazer isso. Então, pela fé, Enoque agiu assim. Ele agradou a Deus. Não tem como nós agradarmos a Deus se não andarmos em fé. Outro homem, que é muito mais falado em Gênesis, que tem 4 capítulos falando dele, 6, 7, 8 e 9, fala de Noé. Em Gênesis capítulo 6, 7 e 8 vai falar de Noé. E aqui fala de Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído. Ele não criou nada. Divinamente instruído pelo próprio Senhor. Veio dos céus a instrução. Divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus. Olha só, antes de nós entrarmos para aquilo que ele fez, olha o que ele era. Ele era um homem de fé. Acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus. A fé anda muito junto com o temor a Deus. Certo pregador disse uma vez que ele não viria ao Brasil, porque o Brasil era um país que não temia a Deus. Imagina a fama do nosso país dessa forma. Das igrejas, são igrejas que não temem a Deus, que fazem o que querem, que não param para ouvir a direção de Deus. O temor é o princípio da sabedoria. O temor nos ensina a andar. O temor está ligado à fé. Noé era um homem temente a Deus. E por isso ele fez o que fez. Já parou para pensar que muitos estudiosos dizem, na verdade a palavra também, né? Que naquele tempo nunca havia chovido na época de Noé. Nada, não havia caído uma gota do céu. O orvalho que vinha e regava a terra. Agora você imagina um homem lá na terra construindo um barco grande. Lá na terra onde ele estava, um barco imenso. Demorou 120 anos, é o que nós calculamos mais ou menos, que ele construiu a arca. 120 anos construindo a arca. Martelinho, tábua, construindo. Sem nenhum vestígio de chuva. Porém, Deus falou a ele. E ele temeu a palavra de Deus. E ele agiu em fé. Deus falou: Noé, construa uma arca. Essas são as medidas. Faça dessa forma. Porque eu vou destruir a terra. Vou destruir a raça humana. Por quê? Porque se afastaram de mim. Não querem saber de mim. Mas Moisés era diferente. Moisés era um homem que ouviu a voz do Senhor. E ele teve fé. Noé teve fé. Já teve aquela piadinha, né? Quantos animais Moisés colocou na arca? Sabe? Noé, né? E Noé teve fé. Imagina só, diz lá se eu não me engano, em 1 Pedro, que diz que, 2 Pedro, se eu não me engano, que Noé era um pregador naquela época. Que enquanto ele construía a arca, ele pregava. Nós entendemos que ele era um pregador. Abra lá em 2 Pedro para você ver.
2 Pedro, verso 5. 2:5, perdão. 2 Pedro 2:5. Eu sempre pensava, que muitos pregadores falavam, né, que Moisés falava ali, né, o povo. Mas aqui, moça, aqui está dizendo que ele era um pregador. Né? 2 Pedro 2:5 fala assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. Por quê? Olha lá, pregador da justiça. Ele era um pregador. Ele era um pregador de Deus. Ele estava ali pregando, mas ele estava falando que viria um dilúvio, e a ira de Deus viria sobre a terra. Então, enquanto ele pregava o martelo, ele pregava a palavra de Deus. Ele é pregador da justiça. Da justiça de quem? Da justiça de Deus que viria sobre o povo. E com isso, ele e mais 7 pessoas foram salvas: os seus filhos, as suas noras e a sua esposa. E ele. E assim, Noé, pela fé, eu não vou estar lá para Hebreus 11 já, pela fé, agia Noé. E ele construiu essa arca, esperando ele. Como seria hoje? Como seria hoje? Possamos pensar em talvez em algo que nunca aconteceu, e Deus nos manda fazer algo para nos prevenir disso. Ah, mas você é um doido por agir dessa forma. Imagina Noé, caçoado provavelmente. Eu creio que realmente ele era caçoado. Imagina, eu ouvi um pregador falando sobre Noé, né, construindo a arca, e ele falou assim, que talvez a arca lá onde Noé estava construindo já tinha até virado um ponto turístico. Imagina, né, 120 anos, Noé tá. Ah, lá naquele lugar tem um louco construindo um barco lá que diz que vai chover muito, que aquele barco vai levantar. E os rios lá naquele lugar não são rios que são caudalosos, são rios perenes, mas são estreitos. Não são rios para levar um barco dessa envergadura. Agora imagina, estava lá, Noé pregando firmemente pela fé. E veio a justiça. Olha o que aconteceu. No verso 7 do capítulo 11 de Hebreus: aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Através dele, através da firmeza dele, crendo na palavra, acabou condenando o mundo. Porque ele foi o único, e a sua família, que salvaram. O resto, dizimado. E eu creio que quando essa porta se fechou, que o Senhor fechou a porta, muitas pessoas lembraram de Noé. Quando começou a cair os pingos de chuva, muitas pessoas, quando se romperam as fontes do abismo, muitas pessoas foram até Noé. Mas aí não dava mais, porque é pela fé. É pela fé. As coisas, certeza das coisas que se não veem. E aqui nós vemos esses mais antigos. E agora nós vemos sobre os patriarcas. Eu quero destacar alguns versos de Abraão. O primeiro aqui, o verso 8, que fala sobre Abraão, capítulo 11, me chama muita atenção. Alguém poderia ler para mim? Levantar e ler o verso 8 para mim, por favor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ir. Olha só, obrigado, pessoal. Olha só, de novo, certeza do que se não vê. Abraão, quando chamado por quem? Pelo próprio Deus. O Senhor falou com Abraão. Está me confundindo os nomes aqui, né? Moisés, não é? Quando chamou Abraão, o que ele fez? Ele obedeceu. Uma característica de quem tem fé, ele é obediente. Ele é obediente a Deus. Por quê? Porque ele crê que aquela ordem vai ser boa, agradável e perfeita, porque é a vontade de Deus. Abraão agiu assim. Quando chamado, obedeceu. Mas olha só o que diz aqui: a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ir. Ele partiu, mas ele não sabe, Deus não falou assim,
Abraão, você vai lá naquele lugar que eu estou te falando, lá, e lá vai ser a terra que eu vou te dar. Não, diz que Abraão sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Deus não tinha mostrado a terra. Ele tinha que pegar a bagagem, preparar a sua viagem, pegar tudo que ele tinha, dar tchau para os parentes e ir para onde? Abraão, você vai para onde? Não sei. O Senhor falou para eu ir, Ele não falou o lugar. Amados, Abraão é o pai da fé. Por isso, ele não sabia qual era a terra que ele ia parar. Ele tinha que ir. E ali fala que ele peregrinou, né? Com Isaac e Jacó também peregrinou. Olha o verso 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele aguardava em Deus a cidade que Deus ia dar. Não significa que a gente pode pensar o céu, com certeza. Mas também pode pensar que ele estava aguardando a cidade que Deus ia dar para ele. Que Deus ia ser o arquiteto, né? O urbanista da cidade. Deus ia ser ali. Ele estava aguardando. Mas a gente entende que na verdade Deus estava querendo mostrar o céu para ele. O céu para ele. A terra prometida é lá. Abraão estava andando dessa forma. Depois fala de Sara, que Deus deu poder para ela ser mãe. No verso 11 diz. No verso 13, eu quero que você veja isso. Os patriarcas ali que falam de Abraão, Isaac e Jacó. Olha o que diz no verso 13. Olha lá esse verso. O verso 13 de Hebreus 11 fala assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Quais eram as promessas? Eles tinham uma promessa de ser um povo, que era uma multidão, iam ser uma nação. Abraão morreu e não viu isso acontecer. Isaac morreu e não viu isso acontecer. Jacó morreu e não viu isso acontecer. Se tornar uma nação, um estado. Não viram. Mas eles morreram na fé. Tenta encaixar isso nas suas vidas. Quantos desafios aparecem na sua vida pessoal, na sua vida em família, no ministério, na igreja? Quantos desafios que nós temos? Quantos campos que nós temos? Mas o Senhor fala o quê? Vai! Para onde, Senhor? Aí eu não sei. Vai. Eu ir. O Senhor nos fala isso. Tem tantos campos. Mas nós estamos peregrinando, salvando as pessoas, porque a nossa terra é lá. É lá. Ali é a nossa terra. E assim eles foram e morreram. Assim. Sem ter obtido essa promessa. Saudando-as de longe disso. E confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Agora vamos lá para o verso 23. Agora nós vamos lá para Moisés. Moisés, talvez não se fala tanto, né? Homem de fé, como Abraão, pai da fé. Mas Moisés é um homem de fé. Tanto é que se dedicam aqui, do verso 23 ao verso 29, falando sobre Moisés. Moisés foi um homem de fé. Olha só o que diz aqui. Pela fé, Moisés, verso 23, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Eles esconderam. Não ficaram amedrontados. Todos os outros, aqui diz que eles não ficaram amedrontados. Os outros ficaram, mas aqueles não. Porque Deus tinha um propósito nesse menino que tinha nascido. Moisés. Pela fé eles esconderam. Pela fé ele ficou vivo. E agora, o verso 24 mostra ele crescido. Pela fé, Moisés, quando já homem feito. Temos homens feitos aqui? Não temos? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou. Aqui não diz que
que ele falou assim, é a última escolha mesmo, então? Não. Diz que ele recusou ser chamado filho da filha do faraó. Filho da filha de faraó. Filho, príncipe do Egito. Ele recusou isso. Ao invés do quê? Preferindo, verso 25, ser maltratado junto com o povo de Deus. Ele recusou ser um príncipe, com todas as regalias, com tudo que o Egito, sendo a maior potência daquela época, ofereceria a ele, para sofrer. Recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Ele não quis estar no Egito, mas pela fé ele deixou o Egito, deixou ali o cargo que ele teria de príncipe, esse nome, no Egito, para ser do povo de Deus. Não sou eu, a palavra dizendo. Com o povo de Deus, olha só, a usufruir prazeres transitórios do pecado. O que é isso? Ele recusou os prazeres transitórios, ou seja, desta geração. Talvez, não sei se estou certo, mas talvez a nossa geração é a geração que tem mais acesso a prazeres. A minha geração. A minha geração é muito fácil. As coisas estão fáceis. E ele recusou para ser maltratado, para estar no povo de Deus. Ele recusa isso, porque pela fé ele andou, porque pela fé ele resolveu andar, porque ele creu em Deus. Moisés agiu dessa forma. Ele recusou prazeres do momento para estar com Deus para sempre. A nossa vida é muito curta, meus irmãos. Eu vi um exemplo esses tempos falando sobre, aqui não tem, né? Mas deixa eu tirar aqui, de um cabo de microfone. Era de microfone, não esse aqui. E ele estava usando e falando sobre a eternidade, né? E ele falou assim, que a nossa vida, nós nascemos aqui nesse início, e vai passando, você cresce, tem um ano, vai lá, ganha essa bicicleta, faz 10 anos, vai indo, faz 15, as meninas lá, né? Daí 18 anos lá, meu carro zero, a carteira de motorista, vai indo, vai lá, cresce, casa, constrói lá uma casa, tem seu carro, casa, tal, daqui a pouco vem filhos, tal, vai vindo a vida, tal, vai chegando, daí daqui a pouco vai morrendo as pessoas da idade, vai olhando ali, daqui a pouco pode morrer a esposa, daqui a pouco o filho lá que nasceu, veio o neto, né? Nasceu o neto do filho, tal, chegou ali, acabou, fim da vida, acabou aqui, vamos dizer que não se acaba. Só que a eternidade ainda tem tudo isso aqui para acontecer. E não tem fim, na verdade. Aqui tem fim. A nossa vida é muito curta. A nossa vida aqui é muito curta. Ela é passageira. Ela é transitória. E há muitos prazeres nessa vida do pecado que querem nos levar a não desfrutar a eternidade. Moisés recusou os prazeres transitórios do pecado, entendendo que ele deveria fazer parte do povo de Deus. Mas olha o verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo. Ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele olhou para Cristo e considerou. Falou assim, ele realmente está certo. Ele conseguiu ver Cristo. Ele considerou um tesouro muito maior do que tudo isso aqui. E assim age Moisés. Agora olha o verso 30, e nós vamos chegando ao final aqui. Olha o verso 30 e fala assim, pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Isso foi feito pela fé, depois de rodeada por 7 dias. 31, pela fé Raabe,
a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. 2 exemplos aqui: Jericó, Raabe, que era uma prostituta que creu, depois fez parte até da linhagem do próprio Cristo Jesus, o próprio rei Davi. Olha o verso 32. E o que mais direi? É o que eu digo agora também, essa parte aqui. Certamente me faltará o tempo necessário. Poderia falar muito mais aqui, né? Mas é o que eu digo aqui também, como autor de Hebreus. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Verso 33. Olha o que eles fizeram. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça. Precisa de fé para praticar a justiça. Praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Essa parte aqui é incrível. Da fraqueza. Você está fraco? Você está se sentindo fraco? Eu também me sinto. Mas olha para nós esse verso. Aqueles que têm fé, olha o que acontece. Da fraqueza tiraram força. Não é da força que você vai tirar força. A fé ela nos age contrariamente a isso. Da fraqueza, onde não existe força, tiraram força. É pela fé que entendemos que as coisas que não são, as coisas visíveis vieram a existir, a ser vistas. Da fraqueza tiraram forças. E olha só, fizeram-se poderosos em guerras, muitos. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Agora, aqui vai falar um pouquinho de pessoas que sofreram. Olha só no verso 36. Outros, esses aqui não obtiveram talvez promessas, alguns sim. Esses aqui não extinguiram a violência do fogo, esses aqui não escaparam da espada. Aqui nós vemos Tiago, né? Olha só. Outros, no verso 36, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, zombarias. O Fernando falou hoje de ser surrado com varas. Eu não imagino varinha assim. Eu imagino vara de bambu, assim, sabe? Lá no baile que é só taboca, né? Pá! Era assim, era madeira. Batiam nas costas deles também. Muitos aqui, né, era uma quarentena -1, para saber a hora de parar, para não agirem dessa forma. E sofreram assim açoites, sim, até algemas e prisões. Nós vimos hoje de manhã o Fernando falando. Olha o verso 37. Foram apedrejados. E eu quero que você pense um pouquinho sobre isso. Você tem fé? Você tem fé? Açoites, prisões, algemas, apedrejados. Eu não consigo entender muito isso, porque uma pedrinha da roçadeira, quando bate na perna, né? Opa, já ficou marcado aqui. Agora imagina pedras vindo em sua direção, batendo em você, se chocando com você. E aquele, eu já levei, né, algumas batidas assim, e a gente sabe ver aquele sangue assim. Imagina uma pessoa assim, as pessoas agindo sem dó. E o fim está próximo. Foram apedrejados pela fé. Se nós não resistimos hoje pela fé às coisas que nós temos, como poderemos ser como esses homens? Foram apedrejados, provados, olha, cerrados pelo meio. Isso aqui, desde quarta-feira eu me pego pensando nessa parte, cerrados ao meio. Parece que eu estou sentindo às vezes aqui. Imagina ser cerrados ao meio. Antigamente eu pensava que era assim, né? Não sei porquê.
Agora eu estou entendendo que é mais fácil, deveria ser assim. Imagina ser cerrado pelo meio. Quando eu penso nisso, eu não... sabe? Ser cerrados pelo meio. Pela fé. Pela fé em Jesus. E aconteceu isso com os nossos irmãos, acontece até hoje. Cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Tiago, um exemplo. Passaram. Nós vimos os lá do Estado Islâmico matando as pessoas a fio de espada. Na internet está aqui para ver. Pegam aqui, ó. Imagina isso aqui passando. Eles fizeram isso. Como obtiveram isso? Essa força? Pela fé. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Mas o verso 38 é sensacional. Sensacional. A visão do alto, a visão de Deus para essas pessoas. Olha o que o Senhor fala. Homens dos quais o mundo não era digno. Já parou para pensar sobre isso? Homens dos quais o mundo não era digno. Essas pessoas não estavam sequer sendo dignas de morarem aqui, por causa que a depravação já era tanta. Você tem fé? Eu tenho fé. Eu tenho fé. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos ângulos da terra. Mas olha o verso 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles não obtiveram a concretização. Eles obtiveram parte, mas não o total. Mas eles eram homens que o mundo já não era digno deles. Hoje nós temos visto tantas e tantas e tantas pessoas que estão indignas andando pelas ruas. Nós, será que somos assim? Você seria um desses que seria, Deus iria dizer, é um homem de qual o mundo não é digno. Como é séria a palavra de Deus. Nós precisamos voltar os nossos olhos ao céu, Senhor. A fé é muito mais profunda, e isso eu falo com temor e tremor. De que, como é sério. Como é sério que os nossos irmãos passaram para nós estarmos aqui na igreja hoje, ouvindo a palavra de Deus. Como é sério, o nosso coração tem que ser movido por isso. Nós precisamos ser movidos por isso, pela fé em Cristo Jesus, que nos leva a não ficarmos acomodados, mas a irmos realmente segundo a vontade de Deus, agirmos segundo o Senhor. Nós somos esses que Deus tem provido coisa superior a nosso respeito. Cada um de vocês, gostaria que vocês olhassem aqui para mim. Cada um de vocês, Deus tem um propósito no coração para vocês, e é algo superior que até a sua mente pode imaginar. Mas Ele quer realmente haver uma liberação do seu coração para com Ele. Ele quer. E Ele fala que vale a pena. Pergunta para esses homens aqui. Pergunta para eles quando chegar lá. Não valeu a pena? Não valeu a pena? Eles vão dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Só para terminar, verso 12, no capítulo 12, é uma continuação. Hebreus não termina ali, o capítulo 11, a história não termina no capítulo 11 no final. O capítulo 12, eu tenho que falar aqui, não dá? O capítulo 12 está ligado a Hebreus 11. Porque a gente fala assim, tão grande o número de testemunhos. Que testemunhos são esses? Olha só, agora você entende. 12:1. Portanto, então ele está terminando aquilo que ele acabou de falar. Ele falou sobre todos os heróis da fé, tal, ele deu exemplo, Agora ele falou, portanto,
Ou seja, ele está concluindo aquilo que ele acabou de falar em Hebreus 11. Portanto, também nós, aqui, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, todas as pessoas que estão em Hebreus 11, o que cabe a nós? Desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia e nos assedia, tenazmente nos assedia, diariamente. É firme esse tenazmente aqui, é muito forte, tenazmente nos assedia. O que cabe a nós? É andar com perseverança? Não. Corramos. Não é tempo para andarmos somente, é tempo para corrermos. Corramos com perseverança, porque vai ter situações difíceis, senão com perseverança não estaria ali. Com perseverança é porque vai ser difícil, talvez vai tropeçar, mas levante e vamos. Corramos, e não é sozinho porque é corramos. Como o Fernando falou, estamos juntos, então é corramos com perseverança a carreira, a corrida que nos está proposta, olhando para onde? Firmemente para o autor e consumador da fé. A fé é a base, e Jesus é o autor e consumador da fé. Jesus é aquele que está ele é o alvo da nossa fé, é o foco da nossa fé, é Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, a mesma coisa que Moisés, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. É isso que o Senhor diz a nós. Desembaraça. O apelo já está dito aqui. Quanto a nós, portanto, desembaraçando-nos de todo o peso. Sabe aquela... Sabe? Não é isso mais. É correr. Correr com perseverança. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Jesus. A fé é ligada a Jesus. Ele é o centro. Ele é o foco. Jesus. 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 Feche os olhos. Você tem fé? Você tem fé? Você tem fé? Jesus, eu olhando para tudo isso, Pai, vejo como eu preciso crescer em fé, Senhor. Pai, tem vindo tantos desafios, Senhor. Para mim, para nós como igreja, para nós como pessoas, tantos desafios, Senhor. Mas esses nossos irmãos, Deus, sofreram tantas coisas, Deus, que não se comparam ao que nós vivemos. Nós não chegamos ainda a ser cerrados com Ele. Nós não fomos maltratados com Ele, Senhor. Oh, Deus, nos ajude, Senhor. O Senhor sabe, Deus, que falando tudo isso eu não me considero superior a ninguém, Pai. O Senhor sabe que eu preciso, Deus, crescer nisso também. O Senhor nos ajuda a mantermos em santidade pela fé. Ó Deus, a irmos, Deus, ao profundo em fé, Senhor. A entender, Deus, a profundidade da Tua palavra, Pai. A profundidade que dá, Deus, para ir, para prosseguir, Deus. As coisas não terminam assim. Porque vemos, Pai, que os nossos irmãos ali, eles foram até o final, talvez, da vida. Talvez não viram a promessa se concretizando, mas eles morreram em fé, Senhor. Eles morreram crendo. Pai, nos dá essa perseverança, Pai. Ó Deus, não nos deixe sermos naufragados em fé, Senhor. Ó Pai, mas nos leva à profundidade, Deus, a profundidade do Teu amor, Pai. Pai, todos nós precisamos mais disso, Senhor. Todos
Todos nós precisamos, ao olhar Apocalipse, Deus, meditar, Deus, nesse livro tão sério, Senhor. Oh, Pai, vemos ali, Senhor Jesus, a profundidade, Deus, da Tua palavra, Deus, da revelação da Tua palavra, Deus, do fim dos tempos, Deus. E as coisas não estão boas, Senhor, as coisas estão difíceis aqui também. Já é um tempo difícil, mas precisamos desse enchermos do Teu Espírito, Senhor, para prosseguirmos em fé, para rompermos em fé. Oh Deus, cada um aqui tem situações adversas, Deus, mas que isso não venha, Deus, deixar, Deus, naufragar, Deus, em fé. Pai, cada um aqui tem coisas que estão lutando, Pai, mas eu oro, Deus, para que haja um mover do Teu Espírito, para deixar as coisas que nos embaraçam. Oh Deus, e irmos mais ao profundo, irmos, Deus, realmente, Deus, correndo, Senhor, para o alvo que é o Senhor, olhando para Ti, amando a Ti, nos aproximando de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que essa palavra também não traga esse peso de culpa, Deus, mas sim, Pai, como Ele fala no final, Deus, no capítulo do verso 4, que realmente nós não venhamos desmaiar, não venhamos nos desfalecer, mas sim prosseguir para o alvo, para a carreira que nos está proposta, de chegarmos ao final e dizemos: completamos a carreira, combatemos o bom combate, guardamos a fé. Em nome do Senhor Jesus, não conseguiremos sozinhos, precisamos de Ti, precisamos dos irmãos, e a Tua graça irá nos renovar. Pai, nos abençoe, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se Amém. Graça, paz e fé no Senhor Jesus. Em fé nós vamos tomar agora a ceia do Senhor. Em fé nós vamos receber das mãos do Senhor Jesus o que Ele nos ordenou que nós fizéssemos, que nos reuníssemos em nome dEle e que tomássemos